Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora, 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Brasil arrecadou mais de 3 bilhões de reais com a rodada de concessões de 22 aeroportos para a iniciativa privada. Os leilões desta quarta-feira também garantiram mais 6 bilhões de reais em investimentos nesses aeroportos. Até amanhã, outros leilões vão ocorrer na Bolsa de Valores. No total, o governo arrecadou mais de 3 bilhões de reais, valor bem acima da expectativa inicial de 185 milhões de reais. Em 30 anos de concessão, os investimentos podem chegar a 6 bilhões de reais. O país merece esse crédito. Um país muito grande, um país rico em oportunidades, que atravessa um momento difícil sim, mas que tem capacidade de se reinventar e fez isso várias vezes ao longo da sua história. Foram leiloados 22 terminais em 12 estados. A grande vencedora foi a Companhia de Participações em Concessões, que arrematou o Bloco Sul por mais de 2 bilhões de reais e o Bloco Central no valor de 754 milhões de reais. A CCR passa a administrar os aeroportos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacaxeri e Londrina, no Paraná, Joinville e Navegantes, em Santa Catarina, Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul, de Goiânia, em Goiás, São Luís e Imperatriz, no Maranhão, Teresina, no Piauí, Palmas, em Tocantins e Petrolina, em Pernambuco. Já no Bloco Norte, o vencedor foi o grupo francês Vice Airports, com um lance de 420 milhões de reais, e vai operar nos terminais de Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, e Boa Vista, em Roraima. A partir do 5º ano de contrato, as duas empresas terão de pagar ao governo um percentual da receita obtida a cada ano até o fim da concessão. Juntos, os 22 aeroportos leiloados representam 11% do tráfego de passageiros, cerca de 24 milhões de pessoas por ano. E a chamada Infra Week segue com novas rodadas nesta quinta e sexta-feira. Na pauta, a ferrovia de integração Oeste-Leste e 5 terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Olha, e um dos aeroportos leiloados é o de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nesta quarta-feira, foram entregues as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem. O terminal agora vai poder receber voos dos Estados Unidos e Europa. Fomentar o turismo na cidade e deixar o aeroporto mais seguro. Esses são os principais objetivos das obras do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, entregues nesta quarta-feira. A pista de pousos e decolagens ganhou mais 664 metros de extensão. Também foram modificados o pátio de manobras e a entrada do aeroporto. Mais de 69 milhões de reais foram investidos nas reformas. Nós hoje construímos uma pista de mais de 2.800 metros, capaz hoje de alcançar a Europa, né, dependendo da configuração, Estados Unidos, Miami, América Central, etc. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega da pista. Ele fez questão de se encontrar com os operários que participaram da obra, concluída em apenas 1 ano e 1 mês. O Paraná está de parabéns, vai receber voos agora do mundo todo. É uma cidade que tem uma vocação enorme, obviamente, para o turismo, dado que tem aqui do lado. É mais uma, para mim, mais uma das grandes maravilhas do mundo, que são as cataratas, e tenho certeza que todo mundo ganhará com isso. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao aeroporto de Foz do Iguaçu para inaugurar a ampliação da pista de pousos e decolagens, que vai permitir que no futuro aviões de grande porte operem por aqui, coincidiu com um leilão que concedeu à iniciativa privada 9 aeroportos da região sul do país, sendo 4 deles aqui no estado do Paraná. O de Bacaxeri, em Curitiba, o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o de Londrina e este aqui de Foz do Iguaçu. Nós tivemos para este bloco, presidente, aqui no Bloco Sul, uma arrecadação na ordem de 2,3 bilhões de reais, foi 16 vezes a mais do que nós esperamos. E sabe o que isso significa? Isso significa a resiliência da economia do Brasil. A nossa capacidade de gerar investimento, de gerar riqueza. E a partir de hoje, o Brasil em Dia conta com os comentários do cientista político Ricardo Caldas. Ele falou sobre os leilões do governo federal. O leilão de ontem realmente foi muito bem sucedido, com a arrecadação
em torno de 3,3 bilhões, bem acima do valor mínimo que havia sido projetado pelo governo. Então, isso é muito bom para a economia brasileira, na medida em que mostra uma confiança tanto de grupos privados nacionais quanto de grupos privados estrangeiros que participaram desse leilão. Então, no final, nós vamos ter grupos nacionais e também um grupo francês, que foi um dos vitoriosos nesse leilão. Assim, nós vamos ter imediatamente a entrada de 3,3 bilhões, mais os valores que serão investidos nesses aeroportos, que são estimados em praticamente o dobro desse valor, alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais. É claro, é evidente que isso terá um impacto positivo sobre a geração de emprego e renda, inclusive haverá naturalmente uma melhor gestão, uma gestão mais eficiente, mais técnica, certamente mais profissional desses aeroportos, que poderão atuar justamente na malha nacional de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. Vacinação em massa e agenda econômica. Esses foram os principais temas na pauta de um encontro do presidente Jair Bolsonaro e ministros com empresários ontem à noite em São Paulo. Depois da reunião, o ministro da Infraestrutura reforçou a capacidade de produção nacional de vacinas. Já o ministro da Economia afirmou que o Brasil é o único país que acelerou reformas estruturais no meio de uma pandemia. Nós fomos abatidos pela primeira onda, o PIB brasileiro caiu, voltou em V. Os empresários estavam hoje dizendo, e eles contribuíram muito durante essa crise, dizendo que não vamos esmorecer, vamos continuar combatendo a crise. E esse início de ano, a arrecadação está vindo bem acima do início do ano passado. A geração de emprego, 260 mil empregos em janeiro, 400 mil empregos, novos empregos em fevereiro, empregos formais. Da mesma forma, a atividade econômica veio o dobro do esperado pelo índice de atividade do Banco Central. Então a economia brasileira está se reerguendo de novo, precisa da vacinação em massa, porque não vai haver crescimento e não vai haver retomada da economia se a saúde do povo brasileiro não estiver bem. Nós já temos mais de 40 milhões de doses distribuídas e agora a gente começa a produzir também, só na Fiocruz, mais 1 milhão de doses por dia. Ou seja, agora a gente está engrenando a produção, uma aposta que foi feita para nos dar alguma autonomia em relação ao resto da comunidade internacional. Então foi uma aposta correta, que vai começar a produzir fruto também. Então foi importante isso. E a campanha de vacinação no Brasil vai ser fortalecida de acordo com o ministro da Saúde. E o ministro das Comunicações disse que é preciso acabar com a politização em cima da pandemia. O governo vai contar com a ajuda deles. A gente mostrou que nós hoje já somos o 5º país que mais estamos vacinando. Terminaremos o ano em 4º, não é só atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos. Mostra que o Brasil se antecipou, isso trouxe uma calmaria também muito grande, porque nós estamos praticamente, já atingimos a meta de 1 milhão por dia e vamos ultrapassar de 2 milhões em breve. Então isso é uma conquista nossa, nós precisamos agora de união. Ninguém aguenta mais essa politização, essa briga. Nós temos 2 grandes indústrias, Butantan e Fiocruz. Essas indústrias, elas têm capacidade, juntamente com a importação de vacinas prontas, para assegurar que a capacidade máxima de vacinação do nosso Programa Nacional de Imunização, que é de 2.400.000 doses por dia, ela se realize. Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, Itaipu é uma empresa binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Nessa quarta-feira tomou posse o novo diretor-geral brasileiro da empresa, que em 2020 foi responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. O novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, o general João Francisco Ferreira, tem 71 anos e está no Exército desde 1966. Ele é o 13º diretor-geral brasileiro de Itaipu e o 4º militar à frente da hidrelétrica. Dar continuidade ao trabalho que vem sendo muito bem conduzido pela atual diretoria, baseado em planejamento, metas, prazos, acompanhamento e, principalmente, austeridade na gestão dos recursos públicos. A Itaipu é uma empresa binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Em 2020, a hidrelétrica foi responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai.
Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, a Itaipu completa agora em maio 37 anos de operação. Além de fornecer energia, a hidrelétrica de Itaipu investe mais de 2,5 bilhões de reais em projetos no país. Entre eles está a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu e a construção da segunda ponte que vai ligar Foz à Ciudad del Este, no Paraguai, desafogando a Ponte da Amizade. Há poucos anos, as estatais davam prejuízo de bilhões de reais por ano. Hoje, dá lucro. Ainda faz obra. O general João Francisco Ferreira assume Itaipu no lugar do general Joaquim Silva Luna, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para comandar a Petrobras. O presidente comentou a alta dos preços dos combustíveis no país e voltou a enfatizar que não haverá interferência na política de preços da Petrobras, mas que é preciso garantir transparência e previsibilidade para o consumidor. Não pode, toda vez que porventura sobe o preço do combustível, mais alguns centavos, e esses centavos serem multiplicados na ponta da linha pela voracidade da arrecadação de impostos. Não pode, toda vez que diminui o preço do combustível, na bomba, no final, ele não diminuir. Isso não pode acontecer. E ainda na região sul do país, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Centro Avançado de Atendimento a Pacientes com Covid em Chapecó, Santa Catarina. A ocupação de leitos de UTI semi-intensiva no centro foi zerado. O presidente veio conhecer de perto o trabalho de combate à Covid-19 realizado em Chapecó. A cidade montou um centro de tratamento avançado para reforçar o atendimento. De acordo com a prefeitura, os esforços estão dando resultado. Na contagem do município, a fila de espera por leitos de UTI está zerada e o número de casos ativos de Covid-19 na cidade teve redução de 93% no intervalo de 30 dias. O segredo tem sido acompanhar e tratar de perto os casos identificados da doença. Nós temos esses dados atuais pelo conjunto de ações que foram realizadas, desde a identificação do paciente já lá na unidade de saúde ou no ambulatório de campanha, com o acompanhamento, passando pelo médico. A visita do presidente pelo Centro Avançado de Tratamento à Covid-19 passou por toda a estrutura montada. Em entrevista à TV Brasil, ele defendeu que os médicos tenham liberdade para trabalhar. Eu acho que o mais importante de tudo é a liberdade para o médico decidir o que vai receitar para o paciente. Primeiro é isso aí. Tá? E depois, obviamente, preparando os locais, né, para possíveis acolhimentos de pessoas que, porventura, tenham agravado o estado de saúde. Aqui em Chapecó, o Centro Avançado de Combate à Covid-19 conta com 2 enfermarias como essa, com um total de 75 leitos e outros 20 leitos de semi-UTI equipados com ventilação mecânica. Todos estão assim, vazios, mas estão mobilizados caso haja necessidade de atender novos pacientes. Aqui em Chapecó, no estado de Santa Catarina, que tem um sistema de saúde muito organizado, nós podemos ter o exemplo de que é possível conciliar a autonomia do médico com a recuperação dos nossos pacientes. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau.